Olá a todos, está começando mais um Cá Entre Nós. Este videocast que é uma realização do Centro Acadêmico Medicina São Caetano, o CAMESC. Hoje temos entre nós as alunas da 12ª etapa aqui de Medicina, hoje já doutoras, né? Quando a gente está fazendo essa gravação já estão formadas, né? Então é uma alegria recebê-las aqui e é uma alegria mais do que especial porque, coincidentemente ou não, todas elas faziam parte da Chapa Vértice, né? A Júlia foi presidente do Centro Acadêmico no ano que eu entrei, né? Chapa Vértice, e eu tô aqui com a camiseta para homenagear aqui elas, então é uma alegria estar podendo recebê-las aqui, da mesma forma que elas me receberam na faculdade como eu entrei. Então a gente está aqui com a Júlia, vai ser minha co-apresentadora do programa aqui hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, tenho 25 anos, sou de São Bernardo. Me formei antes de ontem e fui presidente do Centro Acadêmico em 2021, como o Rô falou. Ai, que lindo! Eu quase chorei quando ele colocou essa camiseta. E é uma alegria para mim estar aqui hoje e participar de um projeto que o Centro Acadêmico criou, que é a continuação de uma história que eu também fiz parte. E estou muito feliz. Estou aqui com a Mari e com a Ana Lívia, que também são da minha turma. Oi, eu sou a Mari, eu tenho 27 anos. Como a Ju falou, também fiz parte da Chapa Vértice do Centro Acadêmico. Eu fui vice-presidente, foi uma honra. Na hora que eu vi o Aziel hoje com essa camiseta, meu olho encheu de lágrima, porque passa todo um filme na nossa cabeça de uma história muito bonita que a gente fez no Centro Acadêmico. E hoje o Aziel continua com esse nosso legado, né? E estar aqui nesse podcast hoje mostra que tudo valeu a pena, gente. Tudo valeu a pena. Oi, eu sou Ana Lívia, eu tenho 25 anos. Sou de Pindamonhangaba e eu também participei da Chapa Vértice como diretora das ligas acadêmicas em 2021 e em 2022. E sempre que necessita de apoio, eu também tô lá. É vitalícia. Tenho me auxiliado até hoje, agora na Chapa Queros. Mas é isso, gente. E a gente sempre abre o programa, né? Abrindo espaço para falar, assim, qual a principal diferença vocês tiveram indo da 11ª para a 12ª etapa? Como é que foi? Eu acho que, assim, a 11ª etapa é uma etapa muito intensa. A gente vive muito tempo nos estágios. São estágios longos, tem muita cirurgia, então muito tempo em pé. Tem gineco, então também muitos plantões. E a 12ª etapa já é uma coisa bem mais tranquila. Só que vem junto uma sensação de urgência, assim. Do tipo, realmente está acabando, é o último semestre. E no nosso caso, que a gente se formou no fim do ano, não são nem 6 meses, né? São 4 meses e aí a gente, quando vê, já acabou. Então, pra mim, essa foi a maior diferença, assim. Essa sensação de quero viver todos os segundos aqui. Sabe uma sensação que eu tive de que esse semestre me trouxe a responsabilidade de ser médica? Sim. Assim, esse semestre eu me tornei responsável por uma decisão de que a Mariana, de 18 anos, há quase 10 anos atrás, tomou, sabe? Esse ano essa responsabilidade caiu no meu colo. Sim. E aí eu comecei a perceber, tipo, gente, eu vou virar médica, e agora? Aí sou eu por eu. Exato. Não tem mais o que fazer. Não tem, daqui um ano nada. Daqui uma semana, sou eu por mim mesma. Eu que tomo as decisões, eu que vou estar ali carimbando. Então, essa foi a principal diferença que eu notei, assim. Da 11ª para a 12ª eu já sentia que eu começava a pensar mais se eu tivesse sozinha. O que eu ia fazer? Então, essa foi uma principal diferença. E para mim também, foi a 11ª, a gente não tem muito estágio em São Caetano, né? A gente viaja muito, é um pouco mais cansativo. A 12ª etapa é praticamente tudo em São Caetano, fora o optativo que a gente escolhe, né? E eu achei que foi mais tranquilo nesse sentido de não ter que ficar indo pra lá e pra cá o tempo inteiro. Legal. E outro diferencial, assim, que todo mundo sabe da 12ª é que vocês têm um optativo, né? Sim. Que é uma coisa única da 12ª etapa. Como é que funciona esse estágio optativo pra vocês? Então, a gente pode escolher qualquer hospital que queira fazer, inclusive fora do Brasil, muitas pessoas fazem, mas tudo precisa ter programação. Então, se você quer fazer num hospital que não tem vínculo, que você nunca rodou, ou até fora, precisa ter programação de ver que documentos, porque a faculdade às vezes demora um pouco para te retornar, e quanto mais diferente o lugar, mais documentos eles exigem, né? Porque eles não te conhecem. Então, no meu caso, eu fiz em São Caetano mesmo, fiz na UPA e fiz na UBS, na Saúde da Família. Eu optei por fazer em lugares que eu acho que agora, pós-formada, são opções de trabalho. Então, eu queria pegar mais mão, principalmente da UPA, que no nosso curso a gente não passa muito no internato, poderia passar mais. E é onde a gente principalmente trabalha depois de formado. Então, foi por isso. Mas tem gente que escolhe fazer na especialidade que quer. Tem para todos os gostos. Eu digo por mim,
eu percebi que o processo do optativo é um processo meio burocrático. É. Então, assim, se organizem. É um principal conselho que a gente dá para os alunos, eu acho. É se organizem, tenham antecedência. Não deixem tudo para a última hora, gente. Não vai dar tempo. Assim, você vai estar com a água batendo aqui no seu pescoço. E você vai ter que correr atrás de assinatura, correr atrás de carimbo. E você sempre vai fazer tudo e sempre vai faltar alguma coisa, entendeu? Então, eu digo, façam tudo com antecedência. Assim como a Dil, eu escolhi fazer na UBS, fazer na UPA, para pegar mão de porta. Porque eu optei por trabalhar um ano. Porque eu acho que eu preciso dar uma desafogada nos meus pais também, dar um tempo para eles respirarem. Então, pegar a mão de porta, ver o que você mais atende, entender como são esses pacientes, como que é essa demanda de pronto-socorro. E porque também eu tenho o sonho de ser uma clínica, né? Eu tenho o sonho de ser geriatra. Então, eu acredito que trabalhando em UBS, trabalhando em UPA, é onde eu consigo mais atender esse público. Legal. Né? E assim, tem uma coisa que eu já ouvi falar, se eu não puder confirmar se é verdade ou não, que uma parte do optativo tem como fazer nas férias. Existe isso mesmo? Como é que funciona? Sim, eu acho que a maioria de nós fez, né, a metade, a gente pode fazer até 120 horas do optativo nas férias. Eu não sei quanto às próximas turmas se vai continuar podendo, mas a gente ainda conseguiu. E foi muito bom, porque muitos locais de estágio só disponibilizam as férias quando não tem outros alunos lá para participar desses estágios. Então, eu fiz SAMU, que só tinha a possibilidade maior era nas férias, e fiz um outro estágio na minha cidade mesmo, em radiologia, que era uma coisa que eu tenho uma deficiência, eu achei legal poder acompanhar um pouco. E o SAMU também para ver o que de mais grave pode chegar até mim na UPA, por exemplo, e ver o caminho, todo estágio que a gente teve no SAMU já foi muito bom, então foi muito legal para somar. E aí poder fazer antes foi muito bom, porque eu até tentei fazer durante o período de optativo em alguns hospitais que eu queria muito, mas eu não consegui porque já tinham outros internos lá e aí eles não abrem vaga. Que coisa. Sim. Então. É bem difícil. Imagino. E assim, falando em dificuldade, eu ouço falar que também é muito difícil no 12ª etapa, né? Lidar com paciente psiquiátrico, porque vocês atendem de fato, né? É um estágio não observacional que vocês estão dentro do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Então, Sim. como é que é essa questão da saúde mental na 12ª etapa? Tipo assim, tá lá atendendo um paciente psiquiátrico, né? Que deve ser uma coisa difícil também. Sim. A gente passou na psiquiatria na 6ª etapa, não sei se ainda é assim hoje. Mas foi bem diferente. A gente mais observava, ficava todo mundo junto, enfim. Agora, não. Realmente a gente que atende e depois discute com o preceptor da conduta. Acho que para quem gosta de psiquiatria é um prato cheio, assim. Porque o CAPS, a gente passa no CAPS adulto, no CAPS álcool e drogas, no CAPS infanto-juvenil. E no pronto-socorro psiquiátrico. E assim, são histórias muito intensas. Os pacientes trazem muito sofrimento e, querendo ou não, a gente fica um pouco esponjinha, vai absorvendo. Então, Nossa, com certeza. Pra mim, foi um pouco difícil, assim. Foi um período meio difícil. Eu absorvi bastante, sabe? Mas acho que pra quem gosta, Ao tudo mesmo de bom. tempo, né, que a gente absorve, eu acho que a gente cria uma maturidade muito grande. Sim. Muito grande. Você passa a ter mais empatia com o outro. Você entende como é atender esse tipo de paciente. Você se identifica muitas vezes com as fragilidades desses pacientes. Eu acho que a gente passou no CAPS antes e depois, todo mundo é do mesmo grupo, basicamente. E depois a gente passou na UBS. Foi muito legal lidar com a diversidade dos pacientes do CAPS e às vezes é um pouco difícil de lidar, mas lá te ensina um pouco o jeitinho de falar, o como lidar com certos pacientes que depois a gente atendeu na UBS e eu sabia melhor conversar com o paciente, lidar com a situação. Nem sempre é um atendimento super tranquilo. Então, foi muito bom. Eu passei por uma experiência, eu tô rodando agora tô no internato, eu rodei em medicina de família e comunidade. E lá na UBS que a gente tinha um residente que estava fazendo psiquiatria. Que às vezes aqui em São Caetano a gente tem residentes que são de outras áreas aqui da USC, que eles rodam nas UBS, né? E atendem porque dentro da UBS a gente vê de tudo, né? Tem paciente psiquiátrico, geriátrico, enfim. E aí eu participei de uma consulta psiquiátrica. E foi uma das experiências mais densas da minha vida. A pessoa tava falando uma coisa muito pessoal dela, uma coisa assim, me tirou da medicina cor-de-rosa, sabe? Ver a realidade da medicina, assim, do que as pessoas passam, tudo. Eu lembro, eu fico arrepiado, que foi uma coisa muito impactante pra mim. Imagina se eu tivesse no lugar de médico ali. Eu tava ali só quietinho ali na parede, queria me enfiar naquela parede, não sabia? Exatamente. É assim mesmo. Imagina você ter que responder alguma coisa pro paciente, tem que ter coragem, né? Eu acho que, assim, existe também um estigma muito grande, né? Todo mundo já tem um pé atrás, porque saúde mental, quando a pessoa tem uma doença mental, assim, psíquica,
ninguém vê, né? É uma coisa que a pessoa só sente. E aí tem um estigma muito grande. Então foi isso que a Ana Lívia falou. A gente aprendeu a lidar e ter mais empatia, né? Porque tem técnica para tudo. E a gente aprende muito sobre doenças físicas, né? Mas a parte psíquica é muito importante, muito prevalente também, né? E a saúde mental vocês têm sozinho ou ela é junto com outro módulo, na 12ª? É junto com o módulo de geriatria, que foi, pra mim, a menina dos olhos. Que foi onde eu me encontrei mesmo. E muitos idosos têm questões psiquiátricas. E é uma população muito não vista. Sim. Isso que eu... crianças, mulheres e adultos sempre são vistos. E os idosos, onde eles ficam? Então, foi muito interessante a faculdade juntar esses 2 módulos. Principalmente porque a gente conseguiu trabalhar, né? Essas 2 áreas juntas. Sim. Né? E teve também cuidados paliativos, né? Junto. Nossa, que foi com certeza. muito Foi legal, muito foi bom, muito foi muito importante. O jeito de falar também é completamente diferente. E todos nós temos uma visão muito estereotipada, às vezes, dos cuidados paliativos até estar lá dentro. É muito legal ver que não é só aquele paciente oncológico terminal que tá lá. E é lidar não só com o paciente, mas com a família do paciente, é conseguir apoiar em todos os âmbitos, conversar com quem precisa, chamar uma reunião familiar. Eu achei muito interessante também a parte de cuidados paliativos. E lidar com a escolha do paciente. É. Gente, a Sim, escolha autonomia, do paciente né? é muito difícil. Porque você, às vezes, não vai concordar. E a gente ali tá com a responsabilidade de médico já. A parte de cuidados paliativos me ensinou muito sobre escolha. Deixe o paciente escolher o que ele quer. Se ele quer tratar, se ele não quer tratar. É ele, entendeu? É isso mesmo. E acho que também outras partes do cuidados paliativos que a gente geralmente não pensa. A gente pensa muito no paciente terminal e tudo. Mas não, um paciente do paliativo é um paciente que tem dor crônica, por exemplo. E vai lá para que a gente possa manejar a dor. E o que é melhor para uma pessoa do que você poder amenizar a dor, né? Até dizem que a dor é o 5º sinal vital, porque ninguém fica bem se está sentindo dor. Pacientes com doenças crônicas incuráveis, diabetes, pressão alta, DPOC, muitos pacientes com DPOC no ambulatório de cuidados paliativos. E a gente vai aprendendo que nem tudo é o que a gente imagina, né? Só quando a gente passa pela especialidade. E essa a gente realmente só passou agora. Não tinha tido nenhum contato antes, né? A medicina não é só tutoria. Exato. muito não é só diferente. humor. Então. E assim, o que me impressiona é que eu tive esse contato na UBS. E assim, quantos pacientes a gente não vê no dia a dia no PS, na UBS, sei lá, em qualquer especialidade que seja, que são pacientes que precisam de uma visão diferente, de uma abordagem, às vezes, psiquiátrica, de uma noção da terminalidade da doença dele, uma morbidade associada. Então, é muito importante, né, ter essa visão para um todo, né? Não só, tratar um paciente paliativo. É um paciente... E assim, eu vou tratar ele dentro do que eu sei. Dentro disso, entre os cuidados paliativos, né? Que é paliar, que é reduzir a dor, o sofrimento, né? Isso é muito importante. Sim. E assim, vocês, pelo que a gente estava conversando aqui, vocês tiveram também a parte de medicina de família e comunidade, né? Que vocês Isso. encontram com esse paciente, só que num outro contexto, né? Da longitudinalidade de idade do cuidado. Como é que foi isso? Eu acho que foi bem interessante, porque a gente passa no posto de saúde desde o primeiro semestre, só que sempre na estratégia de saúde da família, que é aquele acompanhamento longitudinal, com visita domiciliar, enfim. E agora, não, a gente passou na UBS, mas como 3º turno. Então, a gente ficava das 17 às 21 com o meu médico clínico. E eu acho que foi outra visão, assim. É uma coisa que é muito palpável da gente mesmo começar a fazer agora, que a gente se formou. E a gente vê que são queixas que desafogam o pronto-socorro, mas que o paciente precisa de um atendimento, sabe? Então, acho que é uma estratégia muito legal que a prefeitura teve de iniciar esse 3º turno aqui. E a gente teve a oportunidade de acompanhar, foi muito legal. A gente ficou umas 5, 6 semanas, deu para fazer sutura, deu para fazer lavagem otológica, consulta mesmo de rotina, porque o horário da saúde da família é muito restrito, né? Sim. Então, o CLT não consegue. Não consegue. E isso aumenta muito o acesso dos pacientes. É muito legal. Porque eles não abandonam o cuidado com a saúde, que eu acho que é o que acontece na maioria das vezes com o CLT, né? Sim. A escala não permite que eles tenham um acompanhamento físico, né? E eles acabam adoecendo, tendo burnout. Então, esse 3º turno, acho que garante muito o acesso para eles. Foi muito legal. E foi muito legal, porque como a Júlia falou, é onde a gente vai conseguir trabalhar. Eu achei uma estratégia muito interessante de São Caetano, porque é um atendimento que tem um diagnóstico, mas que você vê que você não precisa de exame complementar. Você consegue diagnosticar sem um hemograma, sem um raio-x, sabe? É muito interessante por isso. Tendo habilidade, capacidade, Tendo habilidade. Sendo um bom médico. Exame físico. Exatamente. É o chá, né? Que é Faça exame físico. Conhecimento, habilidade e atitude, né? Que a gente é avaliado na faculdade por isso, né? Exatamente. Conhecimento, habilidade e atitude. Se você não tem isso, não adianta nada, né? Sim.
Exatamente. Foi o nosso último estágio também que a gente passou. E eu acho que foi muito legal, porque lá eu tava realmente atuando como se eu não tivesse um preceptor. Eu sempre passava o caso, sempre sabia, né? Treinava, né? Via, e eu aprendi muito. A gente acha que chega no fim, a gente sempre tem uma coisa nova a aprender. É muito engraçado que a gente fala, nossa, eu nunca vi isso e eu tô há uma semana de formar. E lá eu sempre pensava como se eu estivesse sozinha. Se eu estivesse sozinha, o que eu faria? E foi muito importante. Eu desenvolvi muito nessas 5 semanas em um raciocínio clínica, sem exame, sem ter um raio-x ali disponível, só na ausculta. Foi muito legal, foi muito importante. E assim, essas experiências que vocês têm no 12º, eles já te auxiliam direcionando, assim, o que você vai querer fazer quando estiver no próximo semestre? Porque vocês estão com a mão no carimbo ali, né? Então, já vocês conseguiram consolidar o que vocês querem fazer quando vocês estiverem formadas, se vocês vão prestar a prova direto para ver como é que é, se vão passar um tempo estudando para as residências, como é que tá essa visão de futuro, né, dentro da 12ª etapa? Assim, eu tinha muito claro que eu queria muito entrar na residência direto. Era um objetivo pessoal mesmo. Então, desde o 5º ano eu faço cursinho. Fiz no 6º também. Já prestei várias, ainda tenho algumas para prestar, mas assim, não sei o que vai dar, né? A concorrência tá cada ano mais alta. E eu presto clínica médica, que já é uma concorrência alta, né? Porque é pré-requisito para muitas especialidades. Mas, se não der certo, aí vou continuar estudando, com certeza. Trabalhar, estudar e prestar no próximo ano. Isso aí. Como eu falei no começo da nossa conversa aqui, eu queria desafogar um pouco os meus pais. Então, a minha escolha foi trabalhar ano que vem. Eu vou prestar uma prova, mas porque minha mãe quase me encurralou na parede. Mariana, você estudou muito, preste uma prova. Eu falei, não, tudo bem, vou prestar só o SUS. Mas eu não tô indo com tanta pressão. Eu escolhi realmente trabalhar ano que vem. Eu quero ajudar meus pais no que eu puder. E aí, ano que vem, eu pago meu cursinho. E presto a prova no final do ano. Esse ano, não é que eu deixei de estudar de jeito nenhum. É impossível, né? Você ser um médico e não estudar. A gente estuda bastante. Só que eu só não foquei tanto nas provas de residência, sabe? Eu também. Eu fiz cursinho esse ano. Vou fazer também só SUS. Mas eu queria trabalhar um ano para não ter que trabalhar pelo menos no meu R1. Então, o R1 já é muito pesado. A gente passa, né, no internato, vê alguns R1s. E eu queria desafogar um pouco o meu eu do futuro. Justo. E eu acho que isso me permitiu curtir um pouco mais esse fim da faculdade, assim. É muita coisa junto. A gente começa a ver brinde de formatura, começa a ver roupa, colação, vestido. E ainda mais estudar para as provas de residência. Eu gostei de ter esse tempo... viver o momento. Eu achei que eu consegui viver o momento. Então, eu tô confortável com a minha escolha. Acho que foi uma boa escolha também. Que legal. E assim, quanto aí vivendo o momento, né? O momento agora é o momento de se credenciar, né? Tem o CRM aí, pelo jeito que eu tava conversando com vocês em off aqui, vocês já começaram um processo, né? Então, às vezes, sujeito alguém que não sabe como é que funciona esse credenciamento no CRM, se puderem falar um pouquinho pra câmera, falar como é que funciona isso. Tá. Vou falar da nossa experiência, não sei como que vai ser no futuro, mas a gente fez um pré-cadastro, né, no CRM. Eles entraram em contato com a nossa representante da turma e ela foi passando todas as informações. A gente fez um pré-cadastro, depois num dia que eles determinaram, eles foram até a faculdade, numa unidade móvel que eles têm. E aí a gente já levou as fotos 3x4, todos os documentos que eles solicitam. Lá eles coletaram nossa digital. Biometria, digital. E tiraram nossa foto. E aí eles instruíram que logo após a formatura, a colação de grau oficial, né, da faculdade, a gente mandasse para eles, digitalizado, o certificado de conclusão de curso, que é o que a gente recebe agora. O diploma mesmo ainda tem um mês, mais ou menos, para sair. E aí a gente fez isso e agora é só esperar. Legal. Importante a gente avisar os meninos que a gente teve não problema, mas algumas dificuldades na nossa sala. Fiquem atentos ao alistamento militar de vocês. Sim. Peçam a liberação, tenham a liberação, tenham os documentos, exame médico, várias coisas. Exato. Vocês precisam estar com isso tudo direitinho, porque senão o CRM não sai. E atrasa, né, a vida de vocês. Exato. Tem gente que dá um de plantão antes de chegar o dia da formatura, né? Se a formatura de vocês é em janeiro, tem gente que até lá já vai ter conseguido uma graninha, né? Sim. Exato. Amém, por favor. A gente já fez muitas dívidas no Pix Crédito. Isso. E além de muitas dívidas que fizeram, eu conheço vocês três, vocês são pessoas que fizeram muito pela faculdade, né? Então, assim, vocês estão no 12º semestre, eu acho que é válido vocês falarem um pouquinho pro pessoal que às vezes está um pouquinho antes,
tudo que vocês já fizeram pela faculdade, assim, tudo que as pessoas podem pensar em fazer para fortalecer a faculdade. Como é que foi para você estudar na USCS? Eu quero saber um pouquinho disso também aqui no programa de hoje. Ai, eu vou chorar. Eu já tô nostálgica, gente. Assim, eu acho que tudo que você tiver vontade de conhecer, vá, conheça. Eu me arrependo de não ter participado da bateria, gente. Eu também. Eu acho que eu ia ser muito feliz. Mas assim, eu nunca tive nenhum pendor para esportes, então não fiz parte de nenhum... Pendor, olha a fineza. Nossa, olha. Não fiz parte da atlética, porque eu acho que eu ia mais prejudicar. Exatamente, eu ia mais atrapalhar. Mas assim, se você gosta dos esportes, vai para os esportes. É um lugar muito legal para fazer amizades. A gente optou... A Ana Lívia fez esportes e centro acadêmico. Ela pode falar melhor que eu. Mas eu fiz centro acadêmico, entrei em 2020. Quando eu era caloura, no dia do trote, eu uso lente de contato. Então o pessoal do centro acadêmico tava lá jogando água no meu olho. Nesse momento eu me apaixonei. Eu falei, eu preciso fazer parte disso. E fiquei lá, importunando o presidente da época e falei, me coloca. Aí no ano seguinte entrei, eu e a Mari, em 2020. E depois de 2021 a gente continuou, eu como presidente, ela como vice. E, gente, acho que foi uma das experiências mais malucas da minha vida, assim. A gente se dedicou muito, a gente surtou muito. Mas foi muito agregador, assim. Foi um ano muito intenso, foi um ano ainda de pandemia. Pós-pandemia, a gente tava ali tentando as vacinas e voltava para as aulas, suspendia as aulas. Mas a gente fez muitas amizades, conheceu muitas pessoas, se aproximou muito dos professores. E foram muitas experiências positivas. A gente foi na inauguração do Hospital São Caetano como Hospital Universitário da USCS. Acho que foi um highlight, assim, pra gente. Como representante dos alunos. Sim. Falaram o nosso nome no palco. Foi demais, foi muito legal. No primeiro ano, eu queria estar lá. Eu acompanhei tudo pelo Instagram. Gente, e eu acho que, assim, uma das partes mais legais de ser centro acadêmico é receber os calouros. Nossa, olha, muito bom. É muito bom. É muito legal, assim, você vê a alegria nos olhos deles e você apresentar mesmo a faculdade, né? Porque é um momento tão especial da vida. Então, gostei muito. Fiz parte de liga também, sou da comissão de formatura. Fiz mais que alegria. Fizemos congressos. Fizemos comusques, várias ações, simpósios. Foi muito legal. Interligas. Sim. Ana Lívia ganhou uns cabelos brancos. É verdade. No Interligas. Foi mesmo. Mas é isso, acho que além de tudo, a gente aproveitou muito como grupo, assim, com os nossos amigos. A gente viveu muito, viajou, fez festa, fofocou, deu risada, cafezinho. Gente, juro, melhor 6 anos da minha vida fácil, assim. Eu amei ser aluna da USCS. Foi muito melhor do que eu esperava, me surpreendeu positivamente, assim. Acho que a gente aprende uma medicina humanizada, uma medicina que a gente olha nos olhos do paciente, a gente não vê um conjunto de sintomas. Eu acho que é um diferencial que muitas faculdades não têm. E desde o começo a gente tá ali no campo de estágio. Eu acho que isso faz toda a diferença também. Então, eu faria 1000 vezes, voltaria no tempo e faria de novo, com certeza. E entraria na bateria. Da próxima vez. Né? Assim como a Jill falou, eu e ela, a gente se conheceu no primeiro dia de aula. E desde então a gente não se desgrudou mais. E a gente acabou seguindo as mesmas coisas. Então, as nossas ideias eram muito parecidas. Vamos pro centro acadêmico? Vamos. Vamos pra liga? Vamos. Vamos o quê? Vamos. Então, assim, um conselho que eu dou pra todo mundo é... Você vai achar que nada vai dar tempo, mas faça tudo. Faça tudo que você puder. Entra pra bateria, entra pra atlética, entra pro centro acadêmico. Você vai falar, ai, mas eu vou dormir pouco. Tudo bem, dorme pouco, mas participa de tudo. É tão gostoso. É muito gostoso, né? Muito. Olha, eu sou quase a prova viva de que dá pra participar de tudo. Nossa. Porque, olha, eu fui do CA por 2 anos. Eu fui atleta desde o meu primeiro semestre. Então, eu era do futsal feminino. Fui pra jogos, fui pra cervejada. Tava nos trotes, tava em recepção de calouros. Organizei simpósio, ajudei no Comusques. A monitoria também de ginecologia também estive. Não. Então, viajei, conversei com os meus amigos. E assim, eu dormia, tá? Estudava também. Não, dá pra fazer tudo. Dá pra, assim, não vou dizer, é super fácil, com as mãos nas costas. Mas dá sim pra fazer tudo. E eu não me arrependo de...
eu acho que participar da Atlética como atleta também foi muito legal, de conhecer os outros alunos. Então, a gente não fica limitado só à sua sala, conhecer só aquele grupinho de pessoas. Eu conheci muitos calouros, eu conheci veteranos que, assim, hoje em dia, converso até hoje, peço dica de emprego, antes era assim, resumo, ajuda com matéria. Hoje em dia, é coisas mais sérias como o emprego. Então, eu achei que foi muito especial para minha formação participar de tudo, conhecer muita gente. E eu não me arrependo de ter feito isso tudo, não me arrependo de ajudar até hoje. Como ela trabalha, viu? Ela trabalha. Ela é vitalícia, gente, nessas ligas. E foi muito legal. Foi muito legal. Não, eu não tenho como deixar de falar isso daí. A Ana resgatou o centro acadêmico, uma necessidade que a gente estava tendo agora com as ligas, tudo. A primeira coisa que ela fez dentro da necessidade foi: Rodrigo, conta comigo. E fez tudo, auxiliou, então... Não, e a Ana, assim, vocês não sabem, eu sou atleta da faculdade desde o primeiro semestre, jogo xadrez. Eu só não fui jogar agora nesses jogos. E nos primeiros jogos que eu fui, eu tava meio assim, caramba, eu sou do primeiro semestre ali e tal, o que eu vou fazer? Aí eu vi a Ana, eu me senti confortável. Ela te acolheu. Porque era uma pessoa que tava ali comigo no dia da recepção. E, nossa, e a minha recepção foi tão boa, sou tão grata, ganhei chocolate, gente. Essas daqui me deram chocolate, fiquei tão feliz. E foi uma cesta cheia, foi muito legal. Eu me sinto muito grato. É mesmo? Sorteio? Não foi uma competição. Foi competição. no Kahoot, é verdade. Desbloqueou uma mesmo. É verdade. Eu lembro que eu tava no carro. Eu nem lembrava. Eu tava no carro vindo com a minha família falando: vó, não dá pra falar agora, respondendo o Kahoot ali. Que legal. Foi muito legal. Foi. Então, assim, me senti muito bem recebido por vocês. Então, é muito bom, assim, as pessoas saberem que o centro acadêmico não é uma coisa careta. Porque, assim, às vezes eu tinha essa visão... Às vezes as pessoas têm essa visão de que, assim, tem um lado negro da força, que é atlético, eles são maus, bebem, fazem um monte de coisa. E o CA, um monte de santinho, não é assim, gente. Somos alunos. Todo mundo é tudo. Todo mundo é tudo. Dá pra fazer tudo. E eu fui DM da Atlética enquanto eu era gestor de científico do centro acadêmico. Então, assim, a gente faz tudo que a gente pode fazer, é claro. E vale a pena fazer, assim. Eu acho muito importante vocês trazerem esses relatos, assim, porque, de fato, a faculdade, ela tá aqui para ser vivida, a vida tá aqui para ser vivida, né? E agora, a gente tá encerrando o programa, né? Tem um pouquinho de tempo para acabar. Eu quero dar um espaço para vocês darem umas palavras finais sobre como vocês se sentiram aqui, o que vocês quiserem falar no microfone de vocês, fiquem à vontade. Gente, fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada. Foi uma experiência muito legal, tô me sentindo no pod delas, de verdade. Eu queria dizer assim, eu acho que a gente um conselho meio de vó, assim, mas passa muito rápido. Então aproveitem cada minutinho. Fiquem com seus amigos, estudem muito. Aproveitem cada paciente para que vocês possam aprender o máximo possível, mas acolham também as pessoas. E é isso, vivam cada segundo, estudem muito, mas estejam sempre felizes e façam escolhas que sempre vão deixar vocês felizes. Acho que é isso, assim, a gente sempre tem que buscar felicidade e estar rodeado de quem a gente ama. Nossa, com certeza. Eu fiquei também super emocionada em ser convidada, apesar das nossas dificuldades de horários e foi provas difícil. de residência e momentos finais, assim. Tô muito feliz que deu tudo certo. Muito obrigada pelo convite. Eu tava escutando um podcast outro dia, que eu sou bem fã de outros podcasts também. E eles falaram uma coisa que eu acho muito importante eu falar pra vocês. E é uma coisa meio óbvia, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. É que a vida é feita pelo caminho. Aproveitem o caminho de vocês. Façam amizades, criem laços com as pessoas que estão ao seu redor. Fiquem próximos de professores, criem vínculo com os pacientes. Gente, eu tenho certeza que eu não ia chegar até o 6º ano sem os meus amigos. Assim, eles foram a melhor coisa na minha vida, da minha faculdade. Óbvio que a medicina é muito importante pra mim. Eu recebi meu diploma. O diploma é a validação de que eu terminei esses 6 anos. Mas eu tenho certeza que eu não ia conseguir sem eles. Assim, então, carreguem seus amigos da faculdade pra vida, tá? E sejam carregados também, né? Sejam carregados também. Divide a carga. Assim, eu podia dar conselho, estudem. Não peguem DP, enfim, não. Criem laços, criem amizades e carreguem os amigos de vocês pra sempre. Também estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Acho que essa iniciativa foi sensacional. Eu falei que quando eu entrei na faculdade, se tivesse um podcast dele, eu ia escutar as 12 etapas e tudo que viesse pela frente, porque eu estava muito animada. Então, achei muito legal. Muito obrigada pelo convite. Acho que o que me resta falar a gente estuda muito, a gente vive muito, mas a gente tem um anseio de, pelo menos da 11ª para a 12ª, eu pensava, nossa, eu tenho que saber tudo. Agora que eu acabei a faculdade, eu tenho que saber tudo. E isso me tirava um pouco a paz. Hoje em dia, eu vejo que eu tenho a humildade de saber que eu sei muito,
mas que eu tenho muito a aprender ainda e que tem pessoas muito experientes. Então, assim, contar com os meus amigos, contar com profissionais que passaram pelo caminho da faculdade, professores, preceptores, eles sempre são muito solícitos de falar, ó, você tem meu número, liga se você tiver dúvida. E eu acho isso muito legal, é uma conexão muito interessante de se ter. E é isso, eu me sinto muito preparada, eu acho que a USCS preparou a gente muito bem. Realmente é o que a Júlia falou, a gente consegue ver muito mais do que só doenças. E eu sou muito grata por tudo que eu aprendi aqui. E, já estou me emocionando. É isso, meninas, gratíssimo pela presença. Foi muito especial o episódio com vocês. Foi muito bom estar recebendo vocês aqui. Quero fazer um pequeno adendo, porque assim, eu recebi a Ana Luísa, que foi presidente em 2023, recebi a Tainá em 2022. Só que eu também usei a camiseta da Tainá, da Chapa Vox, só que eu não falei que eu tava usando por ela. Então, vocês assistem o episódio passado, que já tá postado. Eu tava com a camiseta da Vox também, que era porque a Tainá tava aqui. Então, grato, Tainá, por ter me recebido na sua gestão como coordenador científico, e grato pela camiseta, é dela, essa daqui. Ela que me emprestou. Sim. Fofa. Foi muito gentil comigo. Então, meninas, o episódio vem se encerrando agora. Muito legal os depoimentos de vocês, me senti muito bem. O pessoal de casa saiba que a gente está encerrando aqui, fazendo esse fechamento muito especial dessa série de episódios, que é para cada aluno conhecer como é que funciona cada uma das etapas. Então, sejam bem-vindos a assistir os outros episódios. E espero que venha muito mais coisa para vocês na sequência. Esse episódio aqui e todos os outros, né, são uma realização do Centro Acadêmico de Medicina São Caetano, CAMESC. E foi uma honra ter vocês acompanhando a gente na nossa jornada. Daqui a pouco tem um episódio especial com os formandos, que a gente já gravou. Os nossos formados vão vir aqui falar pouquinho com vocês. E é isso, gente. Somos gratos aos gestores dos cursos que autorizaram a gente estar realizando essas gravações aqui. Somos gratos à Escola Criativa da USCS, que propicia esse espaço pra gente, que é um espaço muito legal, muito bonito, que os alunos têm acesso em rede reserva, então façam uso desse espaço. E somos gratos também à reitoria, para a reitoria do curso, da faculdade, né, que estão dando aceite pra gente estar podendo fazer isso aqui, tá bom? Fiquem bem, um abraço e nos vemos nos próximos. Beijo!